Essas melodias são lindas, viu, Lima? Profundamente edificantes. Elas trazem assim uma certa elevação espiritual. Dá para entender, sim. Muito bem. E aí você se inspira, você se eleva espiritualmente. Isso demanda muito tempo, né? E a gente precisa otimizar o tempo. Qual é o nosso tema? Reforma protestante. É o tema proposto para discussão, né? Para debate. Né? Eu diria que a reforma protestante foi um movimento heterogêneo, porque ocorreu em vários países da Europa, impactando assim a Europa. E a reforma protestante tornou-se um grande marco na história do cristianismo. Os reformadores não eram pessoas anarquistas e libertárias, não. O objetivo deles era reformar o que se deformou, o que se degenerou. E quando se fala em teologia reformada, não se limita ao luteranismo, não. Aí vem o luteranismo, o zwinglianismo, o calvinismo, é isso, e outras reformas. Né? Lutero somente abriu as portas para o surgimento de igrejas evangélicas. Ele foi um monge agostiniano. Então a reforma protestante foi tornou-se um grande marco na história do cristianismo. Foi em 31 de outubro de 1517 que Lutero elaborou 95 teses e as fixou na Catedral de Wittenberg, na Alemanha. Com isso ele criou uma ruptura com a igreja, quebrando assim a unidade, não somente de fé, mas uma unidade política, econômica e religiosa. Ele foi um monge agostiniano, sim. Ele, insatisfeito com a degradação da igreja, aí ele cria essas 95 teses, e através dessas teses, ele luta pela democratização da educação. Lutero luta pelo acesso livre à leitura da Escritura, que tornou-se um monopólio da Igreja Católica. Lutero questiona o celibato clerical. Lutero questiona a infalibilidade papal. Lutero questiona as indulgências e as simonias. Só para vocês terem uma ideia, até pedaços de terreno nos céus era vendido pela Igreja Católica. As indulgências eram horrores. Aí alguém pergunta, existem indulgências e simonias nos dias atuais? Sim. Na roupagem diferente, mas infelizmente existe. Hoje só falta vender pedaço de terra nos céus. Mas nós estamos diante de uma realidade triste. As indulgências medievais estão presentes nos dias atuais. Indulgências e simonias. Então Lutero foi eu diria que ele foi um herói. É isso? Nós bebemos a todo momento na teologia luterana. Antes do protestantismo, só existia, Lino, sim, só dois ramos do cristianismo existia. A Igreja Católica e a Igreja Ortodoxa. Porque em 1054 houve o cisma do Oriente, uma ruptura, e daí há uma divisão na igreja. Aí ficam duas igrejas, Igreja Católica e Igreja Ortodoxa. Com o protestantismo, aí ficam três ramos do cristianismo. Igreja Católica, Igreja Ortodoxa e Igreja Protestante. Protestante. Lutero desenvolveu 5 bases da sua teologia.
não vamos ler porque vai demandar tempo, né? É isso? Então vamos rapidinho aqui. 5 bases que sustentam a teologia reformada, a teologia luterana. Olha, porque foi escrito em latim, né? Veja, sola escritura, sola scriptus, sola gratia, sola fide e soli deo gloria. Vamos ver agora em português. Somente a Bíblia, somente Cristo, somente a graça, somente a fé e somente a Deus dá glória. Então, essas 5 bases da teologia luterana foram tiradas da Bíblia. Então, a teologia luterana é uma teologia genuinamente bíblica. Lutero pregou a justificação pela fé. E nós também pregamos a justificação pela fé. Nós somos justificados pela fé. Então nós bebemos a todo momento na teologia reformada, na teologia luterana. Mas também no século XVI ocorreu a reforma zwingliana. O único Zwinglio foi um reformador na Suíça. Esse cara também foi um gigante na fé, foi um herói. Ele desenvolveu 67 teses para dar base à sua teologia. A teologia zwingliana, ela conseguiu até desestabilizar a Igreja Católica. Sabe por quê? Porque Zwinglio conseguiu abolir o celibato. Agora, Zwinglio foi um tanto que radical também, viu? Radical, um tanto que incoerente. Ele foi discordante de Lutero e de outros reformadores com relação à ceia. Ele discordou da teologia católica e da teologia luterana com relação à ceia. Aí Zwinglio argumentou de forma persuasiva que ceia não é transubstanciação nem consubstanciação. Ceia é um ato memorial. Ato memorial. Aí Zwinglio conseguiu quebrar o paradigma do xamanismo. Ele argumentou que a igreja não faz mediação. O clero não faz mediação. Só existe um mediador entre o homem e Deus, Cristo. Então a teologia luterana foi uma teologia essencialmente cristológica. E também ocorre lá em Genebra, na Suíça, a reforma calvinista. João Calvino foi um profícuo, um talentoso reformador. Ele foi um teólogo e humanista da época. E João Calvino ele foi também discordante dos outros reformadores com relação à soteriologia. Porque Calvino ele deu ênfase à predestinação e à valorização de bens materiais. Calvino ensinou que as ações humanas não influenciam na salvação, porque o salvo foi predestinado antes da fundação do mundo. E a maior evidência de salvação é o sucesso profissional. É isso? Aquele que faz sucesso na vida profissional e em outras áreas da vida, isto é uma evidência de que ele é um salvo. E o insucesso profissional, o fracasso profissional é ao contrário, é uma evidência de que está condenado, né? Tem que estar predestinado para a condenação. Existe um debate muito grande entre os calvinistas e os arminianos, né? Até nos dias atuais, aqueles que seguem a linha de pensamento calvinista e aqueles que seguem a linha de pensamento arminiano. Aí há um debate sem consenso, calvinista e arminiano. Olha, John Calvino tornou-se um grande reformador, não foi? A sua teologia tornou-se um grande marco na história do cristianismo. Calvino foi interpretado por um grande pensador, foi aquele Max Weber. Max Weber foi um grande clássico da sociologia. Max Weber, Emile Durkheim e Karl Marx formam o tripé da sociologia contemporânea. E Max Weber, com base no calvinismo e em outras religiões, ele escreveu um grande clássico, uma grande obra. A obra Protestante e o Espírito do Capitalismo. Calvino também foi reinterpretado por outro pensador, foi aquele Teodoro de Beza. Teodoro de Beza escreveu sobre o lapsarianismo. Lapis quer dizer queda, né?
Então Calvino foi reinterpretado por outros e outros pensadores. Nós bebemos a todo momento na teologia calvinista. É uma teologia muito abençoadora. Bebemos no luteranismo, bebemos no zwinglianismo e bebemos também no calvinismo. Mas ocorreu também outra reforma, né, na Escócia. E essa reforma foi liderada por um grande teólogo, né, John Knox. Esse cara foi o mais irreverente, eu disse irreverente, o mais radical, o mais resiliente e o mais corajoso de todos os reformadores. A reforma escocesa, ela eclodiu exatamente num contexto de corrupção, avareza e domínio clerical. O clero dominava a época. Muita corrupção, muita avareza. E John Knox, ele foi tão corajoso que ele conseguiu promulgar uma lei que permitisse que o monge casasse com as freiras. Que coisa, hein? A teologia de John Knox foi uma teologia muito radical, mas muito abençoadora, e nós bebemos nesta fonte. E bebemos com muita sede. Olha, John Knox foi tão destemido que ele conseguiu abolir o culto de hiperdulia. Como assim? Nos concílios ecumênicos, Maria, Virgem Maria, recebeu o título de Theotokos. Theotokos quer dizer mãe de Deus. E em razão disto surge o culto de hiperdulia, que é o culto de veneração à Virgem Maria. E John Knox, ele corajosamente conseguiu abolir o culto de hiperdulia e argumentou de forma convincente e persuasiva que adoração, veneração, prostração só aos pés de Cristo. Então a teologia de John Knox foi uma teologia cristológica. Ele deu ênfase à cristologia. Nós bebemos nesta fonte. Esses caras, esses heróis, esses gigantes deixaram para a posteridade um legado de fé, de coragem, de bravura e de heroísmo. Mas ocorreu também na Inglaterra outra reforma, não foi? A reforma anglicana. Ela foi liderada por um monarca, o rei Henrique VIII. Só que a reforma anglicana, ela tinha mais expressão política do que religiosa. Ela aproximava mais do catolicismo do que do protestantismo. Então nós vamos falar um pouquinho sobre a reforma anglicana e a reforma anabatista, certo? Portanto, venha comigo por mais 8 minutinhos.